nas horas calmas, quando a tarde voa, eu tento assim cantar uma canção, e o doce nome de Jesus ressoa no santuário do meu coração. Ressoa como sino que retine, tão claro e puro como o azul do céu. Ressoa como uma cantiga linda que vem de longe a voar ao léu, e o ressoar me traz a esperança de ser feliz e de entender a luz. Eu sinto isso quando em mim ressoa o doce nome do Mestre Jesus. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando. Quanta doçura esse nome encerra, e é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando. Quanta doçura esse nome encerra, e é por isto que esta tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Barras, Piauí. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, e já pedimos que reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Antes de fazermos nossas leituras e comentário, vamos agora fazer a prece inicial.
Fechemos os nossos olhos, procuremos relaxar aonde estivermos e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecido nós nos encontramos por mais um evangelho que o Senhor nos permite estarmos aqui participando. Te pedimos assistência, amparo, que os bons espíritos nos ajude e nos conduza em todos os momentos, Senhor, aos nossos irmãos que estão conectados conosco, que recebam aquilo que estejam necessitando de bom e de melhor para as suas vidas. Abençoe e ilumine a todos nós. É através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar o Evangelho no lar de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Que possamos, nesta tarde, refletirmos sobre mais um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, que se deve entender por pobres de espírito. Mateus narrou, no capítulo 5, versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A incredulidade zomba desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como zomba de muitas outras coisas sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não se refere às pessoas desprovidas de inteligência, mas sim aos humildes. Afirma que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. As pessoas que o mundo considera instruídas e inteligentes elaboram geralmente tão elevado conceito de si mesmas e da própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de merecer-lhes a atenção. Seus olhares, concentrados em si mesmas, são incapazes para ascender a Deus. Essa propensão a se julgarem acima de tudo as conduz frequentemente a negar o que, sendo superior a elas, poderia rebaixá-las, bem como a negar, inclusive, a divindade. Ou se consentem admiti-la, contestam-lhes um dos mais belos atributos, sua ação providencial em tudo neste mundo. Convencidas de que só elas bastam para bem governá-lo, tomando a própria inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptas a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, consideram sem apelação o julgamento que fazem. Bom, meus irmãos, sobre este capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, especificamente, quando Jesus fala que o reino dos céus é reservado para os pobres de espírito, ele deixa bem claro que não são os desprovidos de inteligência. Outra coisa a se considerar é que a inteligência, ela é de duas naturezas. É da natureza moral e de natureza intelectual. Aonde se pode ter as duas, ou mais uma do que a outra. O que Jesus nos convida, na reflexão desse tema, é que nós reflitamos sobre a nossa prática, sobre a nossa existência, sobre o que nos inquieta, sobre o que nós consideramos como sendo a felicidade real. Todos nós sabemos que em algum momento da nossa vida, aliás, em muitos momentos da nossa vida, nós seremos visitados pelas dores, pelas dificuldades, pelas perdas. Mas o verdadeiro pobre de espírito, ele é resignado, ele é humilde, ele tudo aceita, tenta modificar o que é necessário, entende as dificuldades como expiações ou como provas. Ao contrário do orgulhoso, que
fundamenta a sua vida no ter, no ser e no estar. Ou seja, o seu padrão de felicidade, o seu estilo de vida concentra-se nesses 3 verbos. Se eu tenho, eu posso. Se eu sou reconhecido, eu sou respeitado, eu sou amado. Se eu estou, isso é uma condição para a minha felicidade real. É aí onde mora o engano, porque todos nós, como seres que, do ponto de vista biológico, temos um ciclo vital, sabemos que vamos envelhecer, que vamos ser visitados pelas doenças, sejam nossas, sejam dos nossos entes queridos. E aí é onde somente um ser resignado, que cultivou os valores cristãos, a partilha, o servir, o perdão, aquele que compreendeu a mensagem do nosso Mestre Jesus, disse que a felicidade ainda não é deste mundo, mas que também disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, somente na compreensão do que Jesus nos ensinou é que nós vamos entender que tudo passa. Aquilo que é padrão de beleza se acaba. Aquilo que contribuiu para prover a satisfação dos prazeres materiais também acaba. Porque cedo ou tarde as pessoas vão entender que nada trazem de material e nada vão levar. Nada vão levar. Então, portanto, quando esses momentos chegarem, é que vão entender que jamais foram ricas, mas que também jamais alimentaram os sentimentos cristãos, né? Que é aquele que jamais se permitiu ser pobre de espírito, porque quem muito quer se elevar tem que se rebaixar. Aquele que queira ser o primeiro, que vá para o final da fila. Jesus fala que quando estivermos numa assembleia, seja numa reunião, que a gente não ocupe os primeiros lugares, porque ao sermos convidados, nós vamos ocupar esses lugares. Mas uma vez que esses lugares não estiverem destinados a nós seremos convidados a sair. Porque nós seremos julgados pelas nossas ações. Consequentemente, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões. Mas nós podemos ir com a carta de crédito. E essa carta de crédito é todo o bem que nós fizemos, que constituem as nossas referências. Observem que muitas pessoas, quando vão conseguir algo aqui na Terra, levam uma carta de referência. Alguém já fez uma ligação, alguém já fez uma recomendação sobre as qualidades. Mas no reino dos céus, são tudo aquilo que nós construímos. Quantas vezes nós perdoamos, quantas vezes nós estendemos a mão a um amigo, a um necessitado, a um inimigo, quantas vezes nós perdoamos, quantas vezes nós abrimos mão do pouco que tínhamos em favor do próximo. O Evangelho também nos diz que pobreza e riqueza são permissões divinas e que a riqueza é até uma prova maior do que a pobreza. Porque a riqueza ela vai estimular o orgulho, ela vai estimular a vaidade, ela pode estimular a indiferença, a prepotência. Mas
é possível encontrar entre as pessoas que carregam a riqueza material a pobreza de espírito, no servir, no multiplicar, na geração de renda, na geração de emprego, na forma humana como trata os servidores, na compreensão de que todos nós somos irmãos, somos criaturas divinas. Então, o sentido da pobreza de espírito está no servir, no olhar diferenciado, na irmandade. Aí reside a pobreza de espírito. A literatura nos mostra muitos exemplos. Tem uma história que fala de um rei que tinha todas as riquezas a seu dispor, mas que com a velhice e principalmente com as doenças físicas, percebeu que tudo o que ele tinha nada valia. Então, para simbolizar, né, essa humildade, mas também para exemplificar aos súditos, aos seus entes mais próximos, né, que certamente iriam herdar, ele disse, né, chamou as pessoas próximas e elaborou o seu testamento e disse: olha, eu tenho 3 pedidos a fazer. Quando eu morrer, eu quero que meu cortejo, meu caixão seja conduzido pelos melhores médicos, para que as pessoas entendam que quando for chegado o tempo, nada vai salvar. Nada vai ser possível ser feito. Então quero que leve os melhores médicos. Mas também eu quero que as minhas mãos sejam colocadas para fora, estendidas para cima, a palma das minhas mãos, para que as pessoas compreendam que nada trouxemos de material e nada levaremos. Assim como também quero que todos os meus bens sejam espalhados no cortejo, porque de fato nada nós trouxemos e nada nós levaremos. Então que possamos refletir para todos aqueles que estejam tentando acumular bens, que ainda vivem na ostentação, que ainda desejam viver esses 3 verbos, ter, ser e estar. Compreendam que a verdadeira riqueza está no servir, está na humildade, está na benevolência, no amor ao próximo, no amor a Deus sobre todas as coisas, no perdão, tantas vezes quantas forem necessárias. Ah, mas as minhas dificuldades são muitas, as minhas dores, tudo isso passa. Que nos alimentemos com fé, com resignação, que é esse sentimento que nos permite tudo sofrer, mas compreender que tudo passa. E na condição de devedores, quanto mais dívidas nós pagarmos, menos débitos nós vamos ter nas próximas encarnações. Porque a reencarnação é a maior prova do amor divino. Não é uma punição. Né? Por maiores que sejam as dificuldades, as dores, isso não é uma punição, meus irmãos. Então, essa é a mensagem deste capítulo, né? Que fala sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, que deles é o reino dos céus. Então,
A gente encerra a nossa reflexão nesse momento. Na sequência, teremos o passe, mas antes vamos para a nossa prece final. Que possamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento ao alto. Divino Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos ilumina. Que possamos acreditar que a Tua vivência, que o Teu Evangelho vivo são a nossa fonte de inspiração. E Tu bem disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos nos desprender de todos os sentimentos que não levam a nada. Que possamos suportar tudo com fé e resignação. Mas que possamos fazer cada dia melhor, sem esperar o próximo. Que possamos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Que possamos sempre oferecer a outra face, pois bem sabemos que o oposto do mal é o bem. Que possamos nos inspirar em Ti, ó Mestre Jesus. Ilumina nossos lares e nossos caminhos. Potencializa a nossa fé e que possamos a cada dia dar mais um passo nesses degraus dessa estrada evolutiva. Muito obrigado e que seja feita a Tua vontade, ó Pai, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos e tenham um ótimo final de tarde. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz,
serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo